Fundada em 27 de outubro de 1890 pelo conselheiro Francisco de Paula Mairinque, para se tornar um centro ferroviário de importância, a Vila Mairinque cresceu ao longo dos tempos, tornando-se esta cidade que conheceremos neste roteiro cultural, uma verdadeira aula de história. O local era conhecido como Canguera, que em Tupi-Guarani significa ossada, deduzindo-se que aqui existia um cemitério das tribos indígenas da região. Em 31 de dezembro de 1958, o governador Jânio da Silva Quadros assinou uma lei criando o município de Mairinque, até então distrito de São Roque. Em 1959, realizaram-se as primeiras eleições, e no dia 1º de janeiro de 1960, tomou posse o primeiro prefeito da cidade, Arganaldo Ortolani, tendo como vice José Francisco dos Santos, conhecido como Zé Enfermeiro. O primeiro prédio da prefeitura foi instalado no imóvel na Avenida Francisco de Assis Pinto de Oliveira, depois transferido para o Paço Municipal João Quizini, inaugurado em 1968 pela empresa Sociedade Nacional de Engenharia, de propriedade dos engenheiros Marcelo e Paulo Breine da Silveira. As obras de construção do Salão Paroquial foram iniciadas em 8 de julho de 1960 e a inauguração do local aconteceu em 19 de março de 1963. A Igreja Matriz foi inaugurada em 23 de abril de 1936 pelo arcebispo Dom Duarte Leopoldo e Silva. Em 8 de abril de 1945, após reforma, foi reinaugurada com a presença do arcebispo Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Em 19 de agosto de 1962, foi aprovada a lei criando o Ginásio Estadual de Mairinque, que funcionou provisoriamente no prédio do Alquilaça. Em 1964, foi proposto o nome da professora Altina Júlia de Oliveira para a escola, cujo prédio atual foi construído no ano de 1970. O Esporte Clube Conselheiro Mairinque foi construído no dia 16 de maio de 1971 e seus sócios praticam as modalidades de bocha e malha. O Asilo São Vicente de Paula foi inaugurado em 30 de agosto de 1964. No dia 12 de março de 1940, um grupo de mairinquenses reuniu-se para tratar da fundação do Clube Atlético Mairinque, que passou a chamar-se Clube Atlético Sorocabana de Mairinque em 17 de março de 1957. Criada para ser um polo ferroviário,
Predomina no centro da cidade a construção de casas como estas que estamos mostrando, habitadas pelos funcionários da Estrada de Ferro Sorocabana. O loteamento que criou a Vila Mairinque caracterizou-se pela largura das ruas. O relógio existente na torre da igreja foi doado à paróquia São José de Mairinque no dia 19 de setembro de 1958. Criado em 9 de janeiro de 1937, como sucessora da Sociedade Operária Musical e Recreativa Mairinque, entidade que havia sido criada em 1903, a Sociedade Recreativa Mairinque construiu o prédio do cinema, inaugurado em 14 de novembro de 1959. A Praça da Matriz, como é conhecida, tem o nome de José Gaspar da Fonseca e Silva, que tem o nome do arcebispo que criou a paróquia São José de Mairinque, desmembrando-a de Itu e São Roque no dia 13 de novembro de 1939. O posto de puericultura, como era conhecido, foi inaugurado em 23 de abril de 1950 pelo vigário Dom Alfonso Eu, com apoio de José Maria Whittaker e do jornalista Assis Chateaubriand, que intercederam junto ao Cândido Fontoura, que coordenava na época um projeto nacional denominado Um Posto de Puericultura em Cada Cidade. A indústria Schering fez a doação do prédio. Em 17 de maio de 1960, criou-se a Ozomu, obra social municipal, que desde então ocupa o prédio. Em 15 de março de 1951, é inaugurada a APAMIM, Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Mairinque, entidade responsável pela criação do primeiro parque infantil da cidade. A Maria Fumaça é o símbolo dos ferroviários. Em 10 de outubro de 1927, o engenheiro Mário Salles Couto iniciou os trabalhos de construção do ramal de ligação entre Mairinque e Santos. No dia 25 de janeiro de 1930, é inaugurado, na estação de Canguera, o primeiro trecho da ferrovia, em cerimônia que contou com a participação do governador Júlio Prestes de Albuquerque. A primeira propriedade da Vila Mairinque, de propriedade da Sorocabana, foi vendida para o cidadão Francisco de Assis Pinto de Oliveira,
situada na Rua de Cima, hoje a Rua Dr. Júlio Prestes de Albuquerque. As primeiras casas em alvenarias construídas na Vila Mairinque obedeciam a um padrão estabelecimento de ensino mais antigo da cidade. A Escola Professor Manuel Martins Vilaça inaugurou o prédio atual em 1958, tendo como diretora, na época, a professora Maria de Oliveira Lelizito. No dia 27 de outubro de 1983, o prefeito José Luiz Bellini inaugurou o edifício Mairinque, que hoje abriga as dependências da Câmara Municipal e do Fórum. Anteriormente, nesse local, funcionou o Hotel Zec, em prédio que foi demolido para a construção do atual. Na rua Luiz Mateus Mailaschi, antiga Rua 1, localizava-se a farmácia que atendia os ferroviários e o ambulatório médico, dirigido pelo Zé Enfermeiro, bem como uma sala onde o médico atendia os funcionários da ferrovia. Nesta rua Marechal Deodoro, funcionou a primeira indústria genuinamente mairinquense, de propriedade da família Angelini. O Bar do Chico sempre foi um ponto tradicional de encontro da juventude mairinquense. O padrão inglês na construção das primeiras casas de Mairinque fica caracterizado pelos tijolos à vista. A estação ferroviária de Mairinque foi inaugurada no ano de 1906 e seu projeto, em estilo Art Nouveau, elaborado pelo arquiteto Vitor Gras, é considerado a primeira obra em concreto armado do país. Em 29 de outubro de 1986, o secretário de Cultura, Jorge de Cunha Lima, autoriza o tombamento do prédio como patrimônio de interesse histórico arquitetônico. O depósito de locomotivas de Mairinque foi inaugurado em 1903. Posteriormente, no início da década de 30, foi remanejado para Sorocaba, abrigando sempre a recuperação das locomotivas. No ano de 1903, o Dr. Henrique Cheveng criou na antiga fazenda sorocabana um centro de lazer que passou a ser conhecido como Horto Florestal, numa área com mais ou menos 30 alqueires. Em 1972, o
prefeito Arganaldo Ortolani solicitou ao governo do estado a compra do local, regularizada na administração seguinte de João Quisini.